aula do dia 26 de março de 2021, turma da primeira série do ensino técnico médio, né? Do Cefet Curvelo, do curso de edificações, né? Bom, pessoal, a gente estava falando nas últimas aulas já, né? Sobre como passar do ciclo da trigonometria no triângulo retângulo para a trigonometria no ciclo trigonométrico, com o objetivo de que isso seja o passo intermediário, né? Para o grande final, digamos assim, que é a gente conseguir estender as funções seno, cosseno, tangente e tal, ao conjunto dos números reais, que é o que a gente vai fazer mais especificamente hoje, tá? Então vamos fazer isso. Deixa eu trocar a tela aqui. Então vamos lembrar aqui, pessoal, a trigonometria no ciclo trigonométrico. Que é o seguinte: a gente considera uma circunferência de centro na origem e raio 1. Tá aí a circunferência. Vamos imaginar que os eixos sejam certinhos aí, eles ficaram meio tortos, mas não tem problema, tá? E a gente pega um determinado ângulo, o arco, agora a gente já sabe que tem uma correspondência entre eles, né? Então, quer queira pensar como ângulo, quer queira pensar como arco, né? O fato é que você pega aqui um ângulo arco, ele vai definir um ponto final ali, como a extremidade mesmo desse arco, tá? Esse arco medido em sentido anti-horário, tá? Se a medida for positiva. E aí a gente define, né? O cosseno e o seno desse arco, ou desse ângulo, como queiram. O ângulo seria esse aqui, tá? Posso pensar no θ como esse ângulo aqui, ou como o próprio arco, né? Lembra, essa é a correspondência que tem entre grau e radiano, tá? Você pode pensar a medida do ângulo θ como sendo medida do ângulo propriamente dito em graus, aqui embaixo, ou com a medida do arco, ali em cima. Nesse caso, o θ vai estar dado em radianos. A gente faz essa identificação. De toda maneira, eu preciso daquele ponto final P ali, extremidade do arco AP. Vamos lembrar também quem que é esse ponto A, hein? Que aparece toda hora aí na história, né? Ponto A é esse ponto aqui, sempre esse, tá? E o que esse P tem a ver com a história, né? A gente define o seno e o cosseno de θ como as coordenadas x e y desse ponto P. Aqui vai ser o cosseno, aqui vai ser o seno. Como coordenadas mesmo, né? Tudo bem. Então, a gente já tem, pessoal, uma definição de seno e de cosseno de ângulos entre 0 e 360 graus. Tá? Ou seja, ali no ciclo trigonométrico. Qual é o próximo passo? É a gente estender isso ao conjunto dos números reais. Como é que a gente vai fazer essa coisa? A gente já fez praticamente tudo que precisava, tá? A construção já está bem adiantada. Está faltando ali um acabamento ou outro. Como é que é esse acabamento, né? Então, se W é um número real, a gente tem três possibilidades para o W, né? Ou o W vai ser zero, ou o W é positivo, ou o W é negativo. O que a gente vai fazer, pessoal, é fazer uma correspondência entre os números reais W e os pontos do ciclo trigonométrico, de forma que cada número real fique representado por um ponto do ciclo. Tá? Então, dado um número, 1000, 1000 vai corresponder a um ponto do ciclo. O número menos 8,67 vai corresponder a um ponto do ciclo. Raiz de 2 vai corresponder a um ponto de ciclo. Zero também. E como é que eu faço essa correspondência, tá? Da seguinte forma. Se o W for igual a zero, eu vou fazer esse W corresponder, vai ficar correspondendo a um ponto PW, que vai ser o próprio ponto A, ou seja, o ponto 1, 0. Tá? Então, o número real 0 vai ficar associado ao ponto A, aquele pontinho A ali, ó,
que é o ponto de início de contagem, né, de medição dos arcos. Se o W for positivo, a gente vai considerar PW um ponto do ciclo trigonométrico de forma que o arco APW tenha medida W. Tá? O arco APW em sentido tomado em sentido anti-horário, tá? Sentido anti-horário. O que vem a ser isso, gente? Seguinte, quero representar o número real 3. Como é que eu faço? Eu vou lá no ponto A, que está aqui, ponto A. Eu preciso achar um ponto aqui do ciclo trigonométrico, um ponto P, de tal forma que a medida do arco AP seja igual a 3. Ou seja, é como se eu caminhasse 3 unidades de comprimento aqui, sei lá, 3 centímetros, em cima do ciclo trigonométrico. Tá? Vou andar 3 centímetros, vai parar em algum lugar, vou chamar esse ponto aqui de PW. Esse PW aqui, se o W for igual a 3. Tá? Quero representar o número real 10, mesma coisa, eu vou sair do ponto A, vou pegar um arco que tenha tamanho 10, o arco que tem tamanho 10 parou num determinado ponto aqui. Dá para a gente saber mais ou menos, né, gente? O ciclo todo mede 2π, tá certo? O π é 3,14, 2π é 6,28, tá? Se eu estou querendo o número 10, ó, o número 10 é 6,28 mais 3,14 e ainda está um pouquinho abaixo de 10, então vai passar um pouquinho, ó. Seria o seguinte, eu vou dar uma volta completa, aí eu já gastei 2π, ou seja, 6,28, tá? Uma volta completa aqui, ó, 6,28. Aí eu ando mais 3,14, estou aqui, ainda está faltando um pouquinho, então deve ser um pouquinho aqui para baixo, tá? O número real 10 vai ficar representado por esse ponto aqui, ó. Essa é a ideia. E se o número for negativo, gente, a mesma coisa, só que ao invés de percorrer os arcos em sentido anti-horário, eu vou percorrer em sentido horário. Então, se W for menor do que zero, então eu vou pegar PW, um ponto do ciclo, mesma construção, tá? De forma que o arco A, PW, então os arcos sempre começam em A, por isso que o A é chamado de ponto de início de contagem dos arcos. Só que agora em sentido horário, porque o W é negativo. Então, no mesmo sentido dos ponteiros do relógio. De forma que esse arco OPW tenha medida módulo de W. O W é negativo, né, gente? Tipo, menos 2. Não tem como a gente pegar um arco cujo comprimento seja menos 2. Não tem comprimento negativo, tá certo? É por isso que a gente inverte o sentido de percorrimento. Ó. Se o W for positivo, eu ando para cima, né, sentido anti-horário, que é o sentido positivo. E se o W for negativo, eu vou andar para baixo, tá? Mas como eu estava falando, não tem como eu andar uma distância, né, menos 2, isso não faz sentido, tá certo, gente? Então eu ando 2, só que no sentido horário. Tá? Então, tenho que representar o número menos 3. Onde mais ou menos que o número 3 vai ficar representado ali no ciclo trigonométrico, tá? Vamos desenhar aqui de novo o ciclo. Opa. Esqueci de usar a ferramenta mágica ali que conserta o círculo. Então, ó, quero representar o número menos 3. Em tese, qual que é o processo? Tá? Bom, vou pegar o número real x igual a menos 3. Ele é o W, aliás, estava chamando de W, né? Então vamos manter essa nomenclatura.
O W igual a menos 3 é negativo. O módulo dele é 3. Então, eu vou, a partir do ponto A, sempre a partir do ponto A, eu vou andar 3 unidades, ok? Em sentido... Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho a espessura da linha, gente. Eu vou andar a partir do A, em sentido horário, ou seja, para cá, já que o A é negativo, o W é negativo, um arco cujo comprimento seja de 3 unidades. Né? 3, gente, é um pouquinho menor do que π, né? π é 3,14, mais ou menos, olha. Então, 3 é um pouquinho menos que π. Isso é só para eu localizar mais ou menos onde vai estar o ponto, tá? Então, se eu andasse do A até aqui, ó, daria π, ou seja, 3,14. Eu quero andar 3, então está bem pertinho. Né? Nem dá para desenhar tão pertinho, senão não dá para enxergar. Mas esse aqui seria o ponto PW. Tá? O objetivo aqui, gente, é só ilustrar a situação. Não é que eu queira, na prática, marcar aquele ponto com precisão. Não tem como fazer isso, tá? Mas é só para a gente ter uma ideia de que existe a correspondência de pontos da reta dos números reais, né, de números reais, com pontos do ciclo trigonométrico, em que essa correspondência é feita de acordo com essa construção. É como se a gente pegasse, pessoal, o conjunto dos números reais. A gente sabe que o conjunto dos números reais pode ser pensado como uma reta, né? Então, é como se eu pegasse essa reta dos números reais, olha, vou desenhá-la aqui, colocasse essa reta na vertical, passando pelo ponto A. Esse aqui ele vai deixar eu desenhar no ponto A. Então, melhorou. Então, ó, pensem que essa reta verdinha que eu desenhei aí é o conjunto R, tá? E que ele foi colado aqui no ciclo trigonométrico, pregado no ciclo trigonométrico, colocando-se o número real 0 aqui, ó, no lugar do A. Então, o número real 0 está aqui. Os números positivos estão aqui para cima. Positivos. E os números negativos aqui para baixo. Negativos. Aí a gente pega a parte positiva da reta e enrola em cima do ciclo trigonométrico para cá. Enrola mesmo, como se ela fosse uma linha, tá? Você vai enrolando ali em cima do ciclo trigonométrico. E a parte negativa em sentido horário, ou seja, para cá. Tá? Então, W negativo, ando para cá. W positivo, ando sentido anti-horário. O que eu vou andar? Quanto que eu ando, né? O módulo de W, tá? Se eu tiver que representar o número 1,5, tá? 1,5 quer dizer, bom, pouquinho diferente de 3,14 dividido por 2, né? Um pouquinho diferente. Então, vai dar um pouquinho menos que π sobre 2, um pouquinho menos que 90 graus. Então, vai cair aqui em algum lugar, ó. Tá? Pronto, mas eu faço corresponder o número real 1 sobre meio a algum ponto do ciclo. Se não fosse meio, fosse menos, se não fosse 1,5, fosse menos 1,5, a construção seria a mesma, só que no outro sentido, tá? Então ia dar por aqui, ó. Ok? As posições que eu estou marcando ali, gente, são apenas para ilustrar, né? Eu estou fazendo a figura toda à mão livre, não tem nada marcado aqui, não tem nenhuma escala utilizada. Então, não sei precisamente onde vão cair, tá? E nem preciso saber também, não. É só a questão de como é que eu enxergo a transposição da reta para o ciclo. Ou seja, como é que eu faço para a reta ser pensada em cima do ciclo, para os números reais serem, entre aspas, transformados em pontos do ciclo. A receita é essa. O número 0, ele fica transformado no ponto A. Os números positivos nos pontos que são extremidade dos arcos tomados em sentido anti-horário e de comprimento, módulo, né, comprimento mesmo, melhor palavra, igual ao módulo do W. E se o W for negativo, a mesma coisa, só que com os arcos tomados em sentido horário, tá? Como está ilustrado aí na figura. Então, por exemplo,
Vamos imaginar que eu queira representar aqui no ciclo trigonométrico, aí eu vou pegar alguns valores que a gente consiga fazer a representação mais certinha, tá? Vamos imaginar que eu queira pegar, por exemplo, o número real 3π no ciclo. Bom, o que é 3π no ciclo? Primeiro, 3π é positivo, né? Três π é positivo, ok? Significa que a partir do ponto A eu vou andar em sentido anti-horário. Então, a partir daqui do A eu vou andar em sentido anti-horário. Quanto que eu tenho que andar? 3π. Né? Ou seja, eu preciso de um arco, considerado aqui em sentido anti-horário, que tenha comprimento 3π. Mas vamos pensar. A circunferência inteira do ciclo trigonométrico não tem comprimento 2π? Comprimento do ciclo. Por quê? Porque o ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio 1. Circunferência tem raio 1, então o comprimento dela é 2π. Então, se eu preciso de um arco de tamanho 3π, o que eu fiz de errado aqui? Se eu preciso de uma circunferência de um arco, perdão, de comprimento 3π, quer dizer que a partir do A, eu vou dar uma volta completa, aí eu já andei 2π, eu já tenho um comprimento 2π, e ainda preciso de mais π. Então, eu vou dar uma volta completa mais meia volta. Tá? Então, daria aqui ó, uma volta completa. Vou tentar marcar aqui para vocês verem. Uma volta completa. Esse arco que eu estou desenhando aqui em marrom bem clarinho, ele mede 2π. Então, eu ainda não cheguei no ponto final que eu preciso de um arco de tamanho 3π. Eu ainda tenho que andar mais π. Π é metade da circunferência, então eu tenho que andar mais meia volta. Aí eu vou trocar a cor aqui, ó, para a gente completar a meia volta que falta. Então, tem mais uma meia volta aqui. Então, dei uma volta inteira, ainda tenho meia volta. Aonde que vai parar? Vai parar nessa posição aqui. Ó. Então, esse aqui ó, vai ser o ponto do ciclo trigonométrico que fica associado ao número real 3π. O número real 3π fica associado àquele pontinho, que é o ponto de coordenadas menos 1 e 0. Né? X igual a menos 1, y igual a 0. Tem alguma dúvida aí, gente? Vou ver aqui no chat se tem alguém perguntando algo. Ok, Júlia, obrigado. Tá. Bom, se a gente pegar o número... Se a gente pegar, por exemplo, o número... Pegar W, por exemplo, igual a 5π. O que vai acontecer? Olha, 5π, pessoal, é os mesmos, né, significa os mesmos 3π que a gente já tinha, mais 2π, tá certo? 5π é 3π mais 2π. 2π vai representar uma volta completa no ciclo. Tá? Então, esse 2π aqui, ó, ele representa uma volta inteira. Então, a partir do ciclo trigonométrico, né, a partir do ponto A, olha o que a gente tem que fazer para representar esse número W igual a 5π. Eu vou lá no ponto A, mesmo ponto de sempre, né? Estou aqui no ponto A. Eu tenho que andar em sentido anti-horário, porque o W é positivo. Uma quantidade, né, um arco ali de comprimento 5π, que significa 3π
mais 2π. O 3π, eu já sei que vai dar uma volta completa e mais meia volta, ou seja, eu sei que o 3π para aqui, ó. E o 5π, que é 3π mais 2π, vai ser mais uma volta inteira, né? Então, ó, andei 3π, parei nessa posição. Tenho que andar mais 2π, vai dar mais uma volta inteira, vai fechar e cair no mesmo lugar. Ou seja, o 5π também cai nessa mesma posição. Assim como o 7π, o 9π, o 11π, o 13π, o 15π e assim por diante, pessoal. Por quê? Porque todos esses aqui diferem uns dos outros por 2π, e 2π é uma volta inteira. Então, como eu estava dizendo, se eu estou nessa posição aqui, ó, andei 3π, tá, parei 30 segundos para descansar, estou aqui parado aqui. Parei, pronto. Agora eu resolvi, vou andar mais um pouco. Vou andar quanto? Opa, vou andar mais 2π. Se eu andar 2π, eu dou uma volta inteira e paro no mesmo lugar, tá? Então, de 2π em 2π, você fica voltando a um mesmo ponto. Portanto, você tem infinitos números reais que ficam representados por um mesmo ponto do ciclo, tá? Como se vocês imaginassem, por exemplo, a quintal da casa da gente costuma ter um suporte para colocar mangueira, né? Mangueira de jardim, né? Ele é circular assim. Aí se você pega a mangueira e começa a enrolar para guardá-la ali no suporte, né? O que vai acontecer? Ela vai dar várias voltas, então um monte de pontos ficarão sobrepostos, tá? Ou seja, um monte de pedacinhos diferentes da circunferência, não, da reta que seria ali a mangueira, né? Vão ficar no mesmo ponto da circunferência, tá? Aqui é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Então, pessoal, toda vez que você pegar um número real da forma w mais 2π, ou mais geralmente w mais 2π vezes n, ou seja, n voltas completas, esse n sendo um número inteiro, pode inclusive ser negativo. Se ele for negativo, pessoal, só vai trocar o sentido de percorrimento. Mas se eu estou nesse pontinho aqui, ó, e dou uma volta completa no sentido anti-horário ou no sentido horário, volta para o mesmo ponto. Né? Para a volta completa, tanto faz qual o sentido, né? Se eu sair de A, dei uma volta completa sentido anti-horário, ou se eu sair de A e dei uma volta completa sentido horário, eu volto para A. Tá? Então, para a volta completa, o sentido não é muito relevante, não. Tá? Então, todo número da forma w mais 2πn, ou como a gente costuma colocar w mais 2nπ, eles vão ter a mesma representação, vão ser representados pelo mesmo ponto que o próprio w. Tá? Vamos escrever isso aqui. Então, vamos ver um exemplo aqui. Representar o número real Vamos representar o número real 19π sobre 4 no ciclo trigonométrico. Bom, uma possibilidade, gente, que eu não acho que seja melhor, porque se os números aumentarem ali, as contas ficam bastante grandes, e também porque isso dificulta o real entendimento de como é que a gente distribui os números reais ao longo do ciclo trigonométrico, mas é uma possibilidade, é transformar converter isso aí para graus, tá? Mas eu não vou fazer assim, porque eu não acho que seja o mais indicado, tá?
Eu acho mais fácil a gente pensar sempre em termos da definição. Para representar o número real, eu preciso, a partir do ponto A, percorrer um arco cuja medida seja o módulo do número que eu estou querendo representar. Se o número for positivo, eu vou percorrer o arco em sentido anti-horário, e se o número for negativo, eu vou percorrer o arco em sentido horário, né? Um arco cujo tamanho, né, cujo comprimento seja o módulo do número que eu estou trabalhando. No nosso caso, 19π sobre 4. Então, se eu preciso representar 19π sobre 4, vou fazer aqui o ciclo. « 19π sobre 4 pode ser pensado como sendo 19 pedacinhos de tamanho π sobre 4. Tá certo? Então, são 19 trechos de tamanho π sobre 4. Beleza. Se eu enxergar, portanto, o que é o π sobre 4 e quantos pedaços de tamanho π sobre 4 eu preciso para fechar um ciclo, dá para fazer a conta numa boa, né? Π sobre 4 quer dizer que metade da circunferência está dividida em 4 partes. Por que eu estou falando metade da circunferência, né? É porque π, pessoal, é o comprimento de arco de metade do ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico inteiro mede 2π, né? Então, π é metade do ciclo. Então, olha só, o ciclo está dividido em 4 partes. Então, cada quadrante está dividido em 2, né? Vamos marcar aqui, ó. Primeira parte seria isso aqui, ó. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Ou seja, o π, que corresponde à meia circunferência, é dividido em 4 partes. Então, tem 4 partes em cima e tem mais 4 partes embaixo. É como se eu tivesse um relógio, só que esse meu relógio só tivesse essas pontuações aí nos lugares que eu indiquei, né? Seria aqui, 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 aqui. Ok? Nesses 8 lugares aí que a gente indicou, tá? Muito bem. Eu preciso andar 19 trechos de tamanho π sobre 4. Bom, um trecho de tamanho π sobre 4 é isso aqui, ó. Isso aqui é um trecho de tamanho π sobre 4. Então, eu tenho 8 trechos de tamanho π sobre 4 para fechar uma volta. Ou seja, a cada vez que eu ando 8 pedacinhos desses, eu dou uma volta completa. Como eu tenho que andar 19, eu faço a conta. 19 dividido por 8, isso vai dar 2. 2 vezes 8, 16. Para 19, 3. O que isso significa? Olha, que quando eu ando 19 tamanhos de pedacinho π sobre 4, e lembrando que cada pedacinho de π sobre 4 é 1/8 da circunferência, ou seja, eu preciso de 8 pedacinhos π sobre 4 para fechar uma volta, então com 19 pedacinhos eu dou 2 voltas completas, e ainda tenho que andar 3 trechos, 3 pedacinhos, né, de tamanho π sobre 4. Então, eu vou dar uma volta completa, aí eu já gastei 8 π sobre 4. Segunda volta completa, mais 8 π sobre 4, ou seja, 16. E ainda tenho 3 para andar. 1, 2, 3. Vai cair aqui. Esse é o ponto que vai estar associado ao número 19 π sobre 4. O número 19 π sobre 4 vai estar associado com esse pontinho aqui. Tem alguma dúvida aí, gente? Nada? Ok. Bom, com isso a gente já tem a faca e o queijo na mão, é só partir para definir o seno e o cosseno, e também a tangente, tá? De um número real qualquer. Então, definição, finalmente, depois de tudo que a gente fez aqui. W pertencente a E. A gente vai definir, primeiro vou chamar de P, o ponto do ciclo associado a W.
Isto é, W positivo quer dizer que APW, sentido anti-horário, tem medida W. W igual a 0 quer dizer que PW é o ponto A igual a 1, 0. E W negativo quer dizer que o arco APW, medido em sentido horário, tomado em sentido horário, mede módulo de W. Pronto, então tenho essa caracterização aí eu vou chamar de seno de W a coordenada y do ponto P, e o cosseno a coordenada x. Tá? Então, se esse ponto PW tem coordenadas x, acho que eu vou colocar só W aqui para não ficar com muita anotação, vou colocar só XW e YW. A coordenada x é o cosseno, a coordenada y é o seno. Exatamente como a gente já tinha visto que funcionava no ciclo trigonométrico. Tá? Então, se eu tenho que calcular, por exemplo, seno de 20π sobre 3 e cosseno de 20π sobre 3, como é que eu faço isso, né? Primeiro identifico qual é o ponto que corresponde, o ponto do ciclo trigonométrico que corresponde a esses valores, né? A esse valor aí, 20π sobre 3. 20π sobre 3 são 20 pedacinhos de tamanho π sobre 3. Então, o π, que é meia circunferência, está dividido em 3 pedaços. Portanto, a circunferência toda está dividida em 6, né? 3 em cima e 3 embaixo. Então, são 6 pedacinhos. Deixa eu fazer o desenho melhor aqui, gente. São 6 pedacinhos, portanto. Então, o π, que é metade de cima, está dividido em 3 partes, tá? Claro que aqui eu não vou conseguir dividir certinho, né, gente? Mas, sei lá, acho que é mais ou menos aqui assim, talvez. Mais ou menos isso. Então, aqui você teria a parte 1, parte 2, né? Parte 3. Parte 1, parte 2, parte 3. Beleza? Então, eu tenho 20 pedacinhos desses e eu preciso de 6 pedacinhos para fechar uma volta completa. Por que são 6? Porque se a parte de cima do ciclo está dividida em 3 partes, a parte de baixo também vai estar dividida em 3 partes. No total, eu preciso de 6 pedacinhos desses para fechar uma volta. Então, a cada 6 pedacinhos eu dou uma volta, eu tenho 20. Aí vira uma conta, 20 dividido por 6, dá 3, 6 vezes 3, 18, para 22. Isso quer dizer que eu vou dar 3 voltas completas, que não influenciam em nada, tá? Que elas não me fazem trocar de ponto, né? E tem que andar mais 2 pedacinhos daquele. Então, são 1, 2, 3 voltas completas, estou aqui de volta no ar, e ainda tem que andar 2 trechos de tamanho π sobre 3. Um trecho, 2 trechos, vou parar aqui, ó. Esse aqui é o ponto PW da vez, tá? Eu preciso achar as coordenadas desse ponto PW, né? Aí, gente, é aquela coisa que a gente já discutiu anteriormente, redução ao primeiro quadrante. Tá? Que ângulo que é esse que ficou formado aqui, ó? Qual é a relação desse ângulo com esse que eu obtenho empurrando a figura lá para o primeiro quadrante, né? Pegando esse outro ângulo aqui. Ô, professor, Pois não. eu poderia falar que esse ângulo tem 60 graus só porque é metade da circunferência dividido por 3 dá 60?
Tá, depende de qual ângulo, tá? Que você está falando que mede 60 graus. Olha, esse aqui mede 60. Vou mostrar aqui para você na figura. Esse aqui mede 60. E a justificativa é exatamente essa que você falou, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver, gente, porque a figura vai ficando meio tumultuada à medida que eu vou explicando, porque eu vou marcando várias coisas ali, né? Mas a primeira coisa que eu fiz foi pegar o trecho de tamanho π, ou seja, meia circunferência, e dividir em 3 partes, tá certo? O π sobre 3 era 1/3. Então, isso aqui, ó, é 1/3. Ou seja, esse pedacinho aqui, ó, é 1/3 da metade da circunferência. A metade da circunferência mede π, 1/3 mede π sobre 3, ou seja, esse ângulo aqui que eu indiquei é 60 graus. Era esse ângulo que você estava falando? Se for, tá certo, tá? Era esse mesmo. Obrigado. Pronto. Nada. Ó, claro, esse ou do lado de lá, que tem a mesma medida, né? O rosa ali também vai ser 60 graus. Também 60 graus. Beleza, então tá certinho. E é isso, ó. Como a gente já aprendeu como é que localiza as coordenadas do ponto, pelo menos se o ponto estiver ali, né, associado a um dos ângulos notáveis, já acabou a história. É só a gente ver quantas voltas completas tem que dar. As voltas nem influenciam na conta final, tá, gente? O que influencia é o resto, né? As voltas completas me fazem sair do A, voltar para o A. Aí sobrou, sei lá, um pedaço para andar, 3 pedacinhos. Então, vou andar 3 pedacinhos, ou 2 pedacinhos, ou 1, enfim. Aí eu ando o que falta, marco o ponto, vejo qual é o ângulo que aparece. Se necessário, eu reduzo ao primeiro quadrante e já descubro de cara o seno e o cosseno. Tá bom? Então, o que seria o seno e o cosseno de 20π sobre 3? Olha, o número real 20π sobre 3 ficou correspondendo a esse ângulo aqui. Esse é o problema da figura, que ela vai ficando cada vez mais poluída, mas vou tentar aqui, ó. A esse ângulo aqui, ó, tá? Que, por sua vez, quando eu reduzo ao primeiro quadrante, ele fica determinado pelo ângulo de 60 graus, como foi bem mencionado aqui pelo nosso colega. Então, ele fica determinado basicamente pelo ângulo de 60 graus, que é esse ângulo aqui, ó. Tá? Então, eu já posso determinar o seno e o cosseno. O seno e o cosseno de 20π sobre 3 serão basicamente o seno e o cosseno de 60 graus, a menos de ajustar os sinais. Mais especificamente, né? O seno de... O seno de 20π sobre 3. Ele vai coincidir com o seno de 60 graus, inclusive no sinal. Só a gente olhar a figura, né? Os dois não tem y positivo, né? Então o sinal do seno é o mesmo, tá? O seno de 60 graus é tabelado, a gente vai lá na tabela que está na nossa cabeça e lembra, o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 20π sobre 3, aí ele não vai coincidir exatamente com o cosseno de 60 graus, por uma questão, por um probleminha de sinal, né? O cosseno de 60 graus é positivo, que é essa coordenada aqui, ó. Mas o cosseno do 20π sobre 3, que está associado a esse ângulo amarelinho, ele é negativo, ele está antes do zero aqui, ó, tá vendo? Antes do zero no eixo do x. Então ele é negativo, então preciso de um menos aqui. O cosseno de 20π sobre 3 não vai ser igualzinho ao de 60, ele vai ser o simétrico, o oposto do de 60. O cosseno de 60 graus é meio, então isso dá menos meio. Vê se ficou claro, gente, se tem alguma dúvida em relação a isso. Ok? Tudo certo? Então tá bom. A gente, um aviso importante, hein? Diz o ditado que quem avisa é Miguel. Não joga a trigonometria para debaixo do tapete das coisas não entendidas, não. Tá? Eu falo isso porque a experiência mostra que os alunos, de forma geral, têm resistência a entender a trigonometria, porque a ideia inicial parece complicada, e nem é, tá? Mas ela demora realmente, exige um tempo maior de reflexão, digamos assim. Isso é verdade, tá? Mas depois que isso processa, né, que o cérebro tem esse tempo ali de adaptação, aí dá aquele clique, fica bem simples. E quando a pessoa não entende isso, experiência, né,
minha experiência, já como professor, até tem mais experiência no ensino superior do que no ensino médio, de alunos do 4º, do 5º, do 6º período de um curso de engenharia, que toda vez que aparece uma função trigonométrica, o cara trava. Então, assim, não joguem isso para debaixo do tapete das coisas não entendidas, porque as funções trigonométricas, elas não são uma coisa que, olha, vai aparecer isso aqui uma vez na vida. Não, isso vai aparecer o tempo todo, porque tem um monte de fenômenos que são periódicos. Essas funções, elas modelam uma quantidade absurda de situações. Então, assim, não joguem isso para a parte de não entendi, acho que isso não é importante e vou deixar isso quieto. Isso é extremamente importante e isso vai aparecer na segunda série, né, vai aparecer no Enem e vai aparecer, sobretudo, para quem for seguir depois algum curso da área de exatas, vai aparecer o tempo todo lá nas disciplinas de cálculo e de física. Então, a gente tem que entender isso, tá? Meta, entender bem essa parte inicial da trigonometria. Bom, feito o meu alerta aí, pessoal, tá? Eu queria já definir a tangente. Na verdade é escrever, tá? Porque não tem nada diferente do que a gente já não tinha feito. Vamos definir a tangente de W, W sendo um número real, como sendo seno sobre cosseno, ok? Que é isso lá na trigonometria do triângulo retângulo não é a definição, é uma propriedade, né? No triângulo retângulo, a definição da tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Então, você tem aqui o θ, hipotenusa, cateto, cateto. A gente define a tangente de θ como sendo cateto oposto sobre o adjacente, mas define o seno como sendo B sobre A e o cosseno como C sobre A. Se a gente dividir esse aqui por esse, vai ficar B sobre A dividido por C sobre A, o A corta, então a tangente é seno sobre cosseno. Tá? A gente apropria dessa definição para o ciclo e, de forma geral, para os números reais. Tá? Então, eu vou definir assim, vou escrever aqui, definição, ok? E só já tomar um enorme cuidado aqui, ó. Toda vez que eu vou dividir, gente, eu tenho que garantir que eu não esteja dividindo por zero. Então, eu já preciso colocar aqui, ó, o cosseno de W não pode dar zero. Se ele der zero, não tem como calcular a tangente. Não existe tangente de W se o cosseno de W der zero. Eu não sei se eu entendi sua pergunta, claro. E expressões trigonométricas, o que seria isso? É tipo se a gente vai ver... Eu não entendi exatamente o que você quer dizer. Se você puder... Se você iria explicar, sabe? A parte da soma, de cateto, seno, tudo isso numa expressão? Eu continuo não entendendo muito bem. Tipo, existem, talvez você esteja falando daquelas fórmulas de cosseno de soma, cosseno da diferença, né? Seno de A mais B, cosseno de A mais B, etc e tal, né? Aí a resposta não. Infelizmente, a gente não vai conseguir chegar aí. A gente está atrasado em virtude desse bimestre, né? E, na verdade, desse ano, né? Todo fora do padrão, né? Muito atípico. E até em conversa com os outros professores, eu acho que ninguém vai conseguir fechar, não. Acho que até a gente está um pouquinho na frente do que me parece que a outra turma de eletrotécnica está. Então, não vamos conseguir, não, tá? Nosso objetivo aqui, nessa... Mas é porque as questões, deixa eu ver se eu lembro, 5, não sei se a 6 era também, mas a 5 eu sei que era, da lista, que era expressões trigonométricas, e eu tô muito confusa. Não, na verdade não tem nada ali de... É claro que vai demandar que a gente aplique o que foi discutido aqui, tá? Isso tudo bem. Vai demandar a gente aplicar alguma coisa que foi feita aqui. Mas nada diferente do que eu já falei, não é só uma aplicação, ou seja, não tem nada... você não precisaria saber de nada além do que eu já falei, é isso que eu quero dizer, tá? Ou seja, com as informações que a gente tem, elas são suficientes já para resolver a lista, tá bom? Toda a lista, tá? Mas de toda maneira eu vou fazer um exemplo que talvez te ajude no que você está em dúvida, tá bom?
Então, aqui só, inclusive essa parte que eu já vou falar agora já deve te ajudar um pouco. Reforçando isso, gente, a tangente é uma divisão. E eu não posso dividir por zero, em nenhuma hipótese. Então, esse cosseno de W não pode ser zero. Ou seja, o que eu tenho que tirar? Aonde que o cosseno dá zero? Eu esqueci de usar a ferramenta que conserta o círculo aqui. Agora sim. O cosseno, gente, não é basicamente a coordenada x, ou seja, a coordenada no eixo das abscissas. Vamos desenhar o eixo das abscissas aqui. E também o eixo das ordenadas. Estão aí. Beleza. Eu preciso que o cosseno não seja zero. Então, vamos olhar aonde o cosseno dá zero, aonde eu vou ter problema. Né? Tenho problema onde? Onde o cosseno for zero. Mas o cosseno não é a coordenada x, então aonde a coordenada x é zero? A coordenada x é zero no eixo dos y, né, gente? Então, do ciclo trigonométrico, aonde que a coordenada x é zero? Aonde o eixo dos y toca o ciclo, ou seja, aqui e aqui. Vejam se ficou claro o que eu falei. Do ciclo todo, pessoal, só tem esses dois pontinhos em que a coordenada x é zero. Certo? Porque se eu projetar aqui, ó, cai no zero do eixo do x. O zero do eixo do x não é aqui? Os eixos não são encaixados assim, gente? Ó, zero, positivo, negativo. Esse é o x. E o y, zero, positivo, negativo. Tá? Então, para ter coordenada x igual a zero, você tem que estar bem no meio aqui. Ó. Ou seja, ou nesse ponto, ou nesse. Ou nesse pontinho aqui, ou nesse. Então, agora eu tenho que descobrir quais são os números reais que caem nessas duas posições. Tá bom? Quais números reais caem nessa posição? Primeiro número real que cai nessa posição. Se eu saio do ponto A e vou andando para cá, para eu andar esse arco aqui, eu gasto π sobre 2. Então, o primeiro número real positivo que cai ali é o π sobre 2, né? Que é a distância que eu preciso percorrer ali em cima da circunferência para andar esse primeiro quadrante, para girar 90 graus, né? Eu giro 90 graus e ando aqui em cima, ó, π sobre 2, certo? Pronto. Quanto mais que eu preciso andar, gente, para sair do polo norte, né, que é onde eu estou aqui, e chegar no outro problema, que é lá no sul. Não tem que andar mais meia circunferência? Meia circunferência não é π? Então, olha só, se eu ando π sobre 2, eu caio lá no polo norte. Se eu ando π sobre 2 mais π, ou seja, 3π sobre 2, eu estou no polo sul. E se eu andar mais π sobre 2, não volta para o polo norte? Se eu andar mais π aqui, vai voltar para o polo norte. Se eu ando mais π, volta para o polo sul e assim sucessivamente. Ou seja, se eu ficar andando π sobre 2 e depois meias voltas, eu fico pulando do polo norte para o polo sul. Andei π sobre 2. Ando mais π, π é meia circunferência, cai no polo sul. Ando mais π, volta para o polo norte. Ando mais π, volta para o polo sul. Ando mais π, volta para o polo norte. Ou seja, π sobre 2 mais k vezes π, onde k está representando aqui, ó, um número inteiro, ele é a quantidade de meias voltas. Isso faz com que a gente fique pulando do polo sul para o polo norte, que é exatamente onde há o problema ali com o seno, perdão, com o seno não, com a tangente, né, onde a tangente não está definida porque o cosseno dá zero. Tá? Então, poderia dizer assim, ó, se eu quero resolver essa equação, cosseno de W igual a zero. Quais os Ws para os quais o cosseno dá zero? O cosseno de W dá zero quando? Quando o W cair no π sobre 2, mais meias voltas completas, né? Cai inteiro aqui. E, portanto, esses são os pontos onde a gente não tem tangente. Então, não existe tangente de W se W for dessa forma. Ou seja, gente,
eu não posso calcular a tangente de nenhum número real que, quando eu faço a representação desse número real no ciclo, ele caia no polo norte ou no polo sul. E os números reais que caem no polo norte e no polo sul, eles são todos do tipo π sobre 2, que é esse pedacinho, mais meias voltas. Que de meia em meia volta, você fica pulando de um polo para o outro. Tá certo? E essa meia volta aqui é o π. Essa meia volta mede π. Tá? Então aqui, ó, esse pedacinho azul é o π sobre 2. Esse pedacinho rosa é o π. π sobre 2 mais π cai no polo sul. Se você andar mais π, aí anda mais um pedacinho do lado de cá, ó, vai voltar lá exatamente para o polo norte. De novo, o cosseno vai dar zero. E aí, se você anda mais π, volta para o polo sul, mais π, volta para o polo norte. Então, a tangente não está definida para números dessa forma. E aqui também a gente já viu a estratégia para a solução de equações trigonométricas. Quero achar cosseno de W igual a zero, localiza no ciclo trigonométrico. Cosseno é a coordenada x. Onde que a coordenada x dá zero? No polo norte e no polo sul. Agora estuda quais são os números reais que caem nessas duas posições. Quero estudar a equação, resolver a equação, sei lá, seno de W igual a menos 1, localiza no ciclo. O seno não é a coordenada y, então preciso que a coordenada y seja igual a menos 1. No ciclo trigonométrico, isso acontece aonde? No ciclo trigonométrico, gente, a coordenada y só é igual a menos 1 num ponto, só esse aqui, ó. Então aqui você tem até mais facilidade do que no caso anterior, aqui só tem um ponto do ciclo com y igual a menos 1. Ou seja, só vai ter uma posição do ciclo em que o número real vai ter seno igual a menos 1. Só se cair aí, no polo sul. Quais são os números reais que caem aqui? Sai do A e vai andando em sentido anti-horário. Qual que é o primeiro número que cai aqui? Ou seja, quanto que eu tenho que andar para sair daqui e passar pelo polo sul pela primeira vez, sem dar volta ainda, andando pela primeira vez? 1π sobre 2, 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2. Tá? Mas a essa altura, gente, a gente já tem que saber essa distribuição dos π sobre 2 aqui, tá? Que é o mínimo, né? Para não ter que ficar contando isso toda hora, tá? Deixa eu fechar essa janelinha aqui. Mas, enfim, ó, cada quadrante é π sobre 2. Então, 1, 2, 3π sobre 2. Aqui é 3π sobre 2. Beleza, o número real 3π sobre 2 cai aí. Então, o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Beleza. Ele é o único número real? Resposta, não. Por quê? Porque você pode continuar dando voltas aí, ué. E quando você for dando voltas, números que caírem nessa mesma posição vão ter o mesmo seno. Então, qual que vai ser a resposta? Para cair nessa posição do polo sul, eu preciso andar 3π sobre 2 e paro ali, ou, se eu for dar voltas, eu tenho que andar 3π sobre 2 mais voltas completas, né? Ou seja, 3π sobre 2 mais k voltas completas, cada volta completa é 2π. Então, a solução dessa equação seria essa aqui, ó. 3π sobre 2 mais 2kπ. Só troquei o k de lugar com 2 para ficar mais bonitinho. Com k inteiro. Esse k, gente, representa a quantidade de voltas em sentido horário ou anti-horário. Tá? É isso. De toda maneira, gente, eu vou colocar para vocês no Cigar e posso mandar no grupo também, tá? Devo fazer isso hoje ainda. 2 ou 3 links de vídeos para reforçar essas ideias, tá? Para que vocês possam aprofundar um pouco mais nessas ideias, ok? Com isso, vai contribuir para a solução de alguma questão da lista, né? E também para a preparação para a última prova, tá? Nós temos ainda uma última avaliação para fazer. Essa avaliação, a gente está com um prazo bastante curto.
porque em condições normais de temperatura e pressão, pelo menos o semestre tem que encerrar dia 31, tá? Então eu vou disponibilizar isso esse final de semana, mas com um prazo menor. Não vai dar para a gente ficar a semana toda com a prova aberta, não tem como, tá? Nós vamos ter um prazo menor para isso, para a resolução dessa prova. Ela vai ser fechada, mesmos moldes que foi a prova do terceiro bimestre, tá? E a gente ainda tem aula na semana que vem, ok? Mas eu quero já disponibilizar essa avaliação possivelmente amanhã, tá? Para fechamento na quarta-feira, ok? Então fiquem atentos ao CIGAI, eu mando um recadinho também lá no grupo, falando, gente, ó, a prova está liberada, já podem fazer, ok? Vai cair na prova basicamente a parte de trigonometria, que é, como eu falei na outra turma, pode parecer muita coisa, mas se vocês forem olhar num livro qualquer, né? Isso vai dar 10 páginas do livro no máximo, tá? Acho que dá menos que isso. É porque o início é um pouco agarrado mesmo, demanda tempo, mas o volume de matéria é bem pequeno, bem pequeno. E até por isso deve ter questão de função exponencial e logaritmo, né? Para a prova não ficar, não tem como montar muitas questões sobre essa parte tão pequena da matéria, ok? Bom, sigo à disposição de vocês para qualquer dúvida lá no WhatsApp ou até aqui no Teams, ou também por e-mail. E desejo boas aulas aí, né? Ou para quem não, se não tiverem mais aulas, bons estudos, bom descanso, bom fim de semana. É isso, pessoal. Obrigado, então, pela presença, pela participação. Até mais.